Sou o deputado federal Felipe Barros, do PSL Paraná. O senhor é um crítico da falta de regulamentação das plataformas sociais. Quais os caminhos para que elas tenham mais responsabilidades e sejam mais transparentes? Exatamente. Nós temos alguns caminhos para que isso aconteça. Um desses caminhos, sem sombra de dúvidas, é a alteração do Marco Civil da Internet, trazendo a responsabilização das plataformas, as ditas redes sociais, para os conteúdos que são ali dentro gerados e geridos. Um segundo caminho, que é o que eu também estou propondo, é a própria tributação das plataformas das redes sociais. Nós temos outros caminhos que também estão sendo debatidos no próprio Congresso Nacional, como, por exemplo, a proibição de retirada de qualquer conteúdo sob pena de multa, inclusive outros projetos que trazem a criminalização caso haja o descumprimento dessas determinações. Então é um debate que está sendo feito em todo o mundo e certamente o Brasil não pode ficar de fora do grande debate sobre a regulamentação das Big Techs. E, deputado, o senhor acaba de apresentar o projeto de lei 640/2021. E a proposta prevê que as plataformas que disponibilizam, distribuem, divulgam e forneçam conteúdos pela internet, com exploração econômica, paguem uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que cai sobre a receita bruta apurada a partir desses serviços. Qual que é o objetivo dessa proposta? Veja, um desses caminhos, como eu afirmei há pouco, de regulamentação das chamadas Big Techs, que são esses grandes conglomerados de tecnologia, das quais a Amazon, o Facebook, o Twitter, as redes sociais fazem parte. Um dos caminhos para a regulamentação delas é a tributação. Hoje o que acontece é que essas grandes empresas geram conteúdo para o nosso país, geram mercadorias e serviços para o nosso país, só que em contrapartida o nosso país não tributa o que essas empresas produzem dentro do Brasil. Isso também tem sido discutido em vários países e eu adotei o modelo que foi feito na Alemanha e na França da tributação da renda oferida por essas empresas no nosso país. Então, eu coloco no meu projeto de lei 3% do lucro oferido por essas empresas. É uma forma do Estado brasileiro ter um maior domínio sobre aquilo que essas empresas produzem no nosso país. E essas empresas que o senhor fala, as plataformas digitais, de mídias sociais, elas atuam como veículo de comunicação e veículo de mídia. E apesar de alegarem a não produção de conteúdo, elas lucram e muito com os anúncios. No entanto, elas não possuem quase nenhuma regulação, seja ela tributária, penal e civil. Como é que a gente faz para diminuir essa simetria regulatória existente entre os veículos de comunicação profissionais, que no nosso caso são o rádio, a TV, e os veículos de comunicação provenientes dessas plataformas de mídias sociais? As plataformas das redes sociais ganharam uma importância no debate público muito grande nos últimos anos, em especial com o fortalecimento das próprias plataformas e da própria rede de internet no nosso país. Então, apesar de serem empresas privadas, possuem uma função pública, um dever público, assim como os profissionais da imprensa, as nossas redes de comunicação tradicionais, como as televisões, os rádios, etc. Acontece que hoje existe uma diferença de tratamento regulatório entre os veículos de imprensa tradicional e esses novos veículos de comunicação, digamos, que são as redes sociais. Enquanto aqueles primeiros, ou seja, as redes tradicionais, pagam inúmeros impostos, têm sede no país, são facilmente localizáveis, são responsabilizados pelo conteúdo que são produzidos. As redes sociais, em contrapartida, não têm absolutamente nenhuma dessas regulamentações. Então, é claro que todos nós defendemos menos impostos para o nosso país, que já tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, aproximadamente 35% do PIB. Mas o fato de defendermos uma carga tributária menor, o fato de defendermos o livre mercado, a livre iniciativa, não significa que determinadas empresas estão 100% livres de qualquer responsabilidade. Então é por isso que o caminho é taxar esses impostos, taxar os impostos para as Big Techs, para essas empresas que não estão no Brasil, mas que aqui atuam, e também trazer dentro do Marco Civil da Internet a responsabilização das empresas pelo conteúdo que elas gerem. Aliás, um outro debate que tem sido colocado é a própria remuneração das notícias
que os veículos tradicionais de imprensa produzem e que são utilizados pelas plataformas sociais. O meu projeto de lei ainda não versa sobre isso, mas é um debate válido que tem que ser feito pelo Congresso Nacional. Obrigada pela sua participação. Obrigado.